Fala pessoal, eu sou o professor Luiz e estou passando aqui para dar uma dica e uma orientação muito importante para você. Pensa o seguinte, se você vai prestar vestibular, principalmente aqui no Paraná, principalmente se a gente está falando da Federal do Paraná, você sabe que a sociologia é uma disciplina básica, é uma disciplina absolutamente relevante para a sua prova. E como um bom estudante, e como então, alguém que já está aí preparado para esse processo, você tem que entender que compreender a sociologia clássica é fundamental para o seu sucesso. Então acompanhe aqui comigo, olha essa imagem. O que ela nos mostra? Você vê uma multidão numa cidade, provavelmente ali fazendo um protesto, fazendo uma manifestação, e essa é uma realidade que se torna muito típica da Europa a partir do século XIX. Quando a gente vai falar sobre isso, vamos entender por que essas coisas estavam acontecendo. Então, por que tanta gente protestando e tal? Século XIX na Europa foi o momento da disseminação da industrialização. Foi um momento em que as cidades cresceram muito. Nessas cidades aparece agora, surge um fenômeno que é o que a gente vai chamar do fenômeno da massa urbana. E essa massa urbana que está vivendo ali numa situação de uma profunda desigualdade social. Então veja, para esses europeus, naquele momento, pensar a indústria se consolidando, pensar a cidade aumentando, essas massas urbanas surgindo, é uma modificação muito grande, é uma transformação muito intensa. E para esses intelectuais, para esses estudiosos daquele momento, não havia uma disciplina, não havia aí um conhecimento que fosse capaz de explicar isso. A filosofia não daria conta de explicar. A história não conseguia encontrar parâmetros para esse fenômeno que é absolutamente novo. E foi nessa busca por explicações para entender a sua realidade naquele momento que muitos pensadores contribuíram e colaboraram para que uma nova disciplina surgisse. Essa nova disciplina, que é a sociologia, que você vai comumente encontrar sendo chamada de a ciência da crise. Então vamos pensar, quando estão acontecendo todas essas mudanças, quando todas essas transformações estão se desenvolvendo, o que esses primeiros pensadores vão imaginar? Que o mundo está em desordem, que existem muitas coisas problemáticas, erradas talvez, que precisam ser consertadas. E isso marca o surgimento aí dos primeiros pensadores da sociologia, como o Saint-Simon e o Auguste Comte. São pensadores que a gente pode colocar como conservadores, porque eles veem toda essa desordem acontecendo e querem fazer com que a ordem volte. Então, neste contexto do século XIX, industrialização, urbanização, aumento da desigualdade social, é que a sociologia surge. E é na obra dos primeiros pensadores dessa sociologia, daquilo que vai se chamar dos clássicos da sociologia, que essas professoras da UFMG, Tânia Quintaneiro, Maria Lígia de Oliveira Barbosa e Márcia Gardênia de Oliveira, se concentraram para produzir esse livro, Um Toque de Clássicos. Esse livro ele foi produzido, escrito lá em 1995, foi composto por comentários e explicações dessas professoras a respeito aí dos conceitos básicos, fundamentais de cada um desses autores, mas pegando também textos, pegando trechos aí da obra destes pensadores para poder melhor apresentar esses conceitos. Então vamos lá pensar, de onde que essa obra parte, de onde que essa obra vai se iniciar. Primeiro ponto, a gente acabou de falar, sociologia é a ciência da crise.
Surge no contexto dessas transformações do século XIX. Mas atenção, a sociologia trabalha com toda uma tradição racionalista que vai deixar de lado as explicações teológicas, metafísicas que vinham dos períodos anteriores. E essa tradição racionalista começa a se consolidar, a se formar lá no século XVI. Por isso, atenção, falou do surgimento da sociologia, está ligado aos problemas, às realidades que são encontradas no século XIX. Mas a forma como isso vai ser explicado se liga a toda essa tradição que vem do Renascimento, vem da Reforma Protestante, passa pelo Iluminismo para se consolidar no surgimento dessa nova disciplina. Segundo ponto é pensar quem foram os autores clássicos que essas professoras então selecionam aí para apresentar os conceitos. Primeiro deles, o mais básico de todos, é o próprio Karl Marx. E aí tem uma observação interessante que você vai encontrar sobre o Marx dizendo que o seu pensamento, ele não é necessariamente sociológico. No momento em que ele vive, essa disciplina ainda está se organizando, mas todas as críticas, todas as observações que ele coloca vão servir, seja para consolidar uma defesa dessas ideias, seja para gerar oposições a elas e vão marcar o desenvolvimento de toda a sociologia depois. Por isso, Karl Marx, pensador alemão, nascido lá em 1818, viveu até 1883, foi o primeiro desses pensadores. Quais conceitos do Marx você vai precisar guardar? Primeiro, concepção materialista da história. Entender que a história de todas as sociedades se baseia na forma como os homens se organizam para produzir e reproduzir as suas condições de existência. Marx vai dizer que isso são os modos de produção, formados pelas relações de produção e pelas forças produtivas. Ao longo da história, estes modos de produção foram se alternando e todo o resto, política, organização social, concepções culturais, tudo isso foi se alterando junto, pois são uma consequência dessa organização material. Então guarda bem isso, concepção materialista da história, baseado na ideia de que a forma como a gente se organiza para produzir, para trabalhar, é o que gera todas as outras instâncias. Essa organização da produção é o que Marx vai chamar de infraestrutura, e aquilo que é derivado dessa forma de organizar a produção é a superestrutura. Essas são as duas instâncias básicas da estrutura social. Dentro dessa parte da infraestrutura, na hora que nós estamos falando das relações de produção, da forma como os sujeitos se organizam para produzir, Marx também vai apresentar a sua teoria sobre as classes sociais, sobre a forma como elas se relacionam e mostrar que na sua época, lá no século XIX e chegando até hoje, nós temos uma dominação burguesa que leva à exploração do proletariado, que leva a um processo de alienação, mas que é todo mascarado pelas concepções ideológicas criadas pela burguesia. Então, pelos mascaramentos que essa burguesia vai fazer da realidade. Marx vai dizer que para superar isso, para superar este sistema de exploração, seria necessária uma revolução. Mas isso só viria a partir do momento em que esses trabalhadores se conscientizassem, se organizassem e lutassem para derrubar o Estado capitalista e criar o socialismo. Um primeiro passo fundamental para se chegar no objetivo final, que seria o comunismo.
Então guarda bem, falou de Marx, concepção materialista, infra e superestrutura, classes sociais, burguesia, proletariado, exploração, alienação, revolução, são conceitos fundamentais. Nesse sentido, toda a teoria do Marx parte de uma perspectiva transformadora, revolucionária, diferente daquele pensador que vai ser, na passagem do século XIX para o século XX, chamado de pai da sociologia, que é o Émile Durkheim. Émile Durkheim, que nasceu em 1858 na França, morreu em 1917 e, ao desenvolver o seu estudo, ao desenvolver as suas obras, utilizou-se do método positivista, mas criou outros elementos para analisar. Conceito básico, o objeto da sociologia para Durkheim, fato social. As maneiras de agir, de pensar, de se comportar do homem em sociedade. Lembre daquelas características. Fato social é exterior, é geral, é coercitivo. Se divide em normal ou patológico. Os fatos sociais patológicos, aqueles que não são esperados, eles podem sofrer sanções, podem sofrer então punições, tanto legais quanto espontâneas. Então essa teoria do fato social na obra do Durkheim é fundamental. Para ele também, algo fundamental é entender o porquê um conjunto de indivíduos forma uma sociedade. E aí chega num outro conceito, o de solidariedade. Ou seja, desses laços de cooperação que os sujeitos criam entre si. Solidariedade mecânica ou solidariedade orgânica. Aquela baseada na semelhança, aquela baseada na diferença. Que vão se transformar, e aí você lembra, né, Durkheim sempre vai dizer que a solidariedade evolui da mecânica para a orgânica por meio da divisão social do trabalho. Porque quanto mais o trabalho for dividido, mais essas consciências individuais se ampliam, e com a ampliação dessas consciências individuais, você gera diferenciação entre as pessoas e isso causa uma maior dependência uma da outra. Então, ao pensar no fato social, na solidariedade, nessa divisão de trabalho, na formação da consciência, nós percebemos. Durkheim está dizendo como que é o funcionamento de uma sociedade em seu estado normal. Mas pode ser que esses parâmetros, pode ser que essas noções, elas sofram, né, algumas alterações, passem por alguns problemas em momentos de crise. E aí Durkheim nos coloca que esse é o momento da anomia. Então, uma época onde essas concepções do certo e do errado acabam se transformando, isso gera uma angústia, gera uma dúvida, um desespero nos sujeitos. E, portanto, eles já não sabem mais como agir. E isso nos leva para um outro ponto essencial. A função que a religião também acaba desempenhando nessa sociedade, por criar esses vínculos, por criar os laços entre as pessoas. Para Durkheim, a religião é um elemento fundamental, já que ela cria essa conexão entre os sujeitos. E para a gente ir encerrando, ao falar sobre religião, lembrar também da obra de um outro clássico dessa sociologia, do Max Weber. Sobre a obra do Max Weber, o que você guarda, o que você precisa ter em mente? Primeiro ponto, que ele vai criar o que se chama de uma sociologia compreensiva, ou seja, aquela preocupada em entender os sentidos que os sujeitos dão para as suas ações. Essa sociologia preocupada em compreender o sentido que os sujeitos dão para as suas ações, por mais que ela vá querer trabalhar ali naquilo que é a subjetividade, naquilo que é, então, a intenção individual, Max Weber coloca, isso não tira a objetividade do conhecimento.
Pelo contrário, a gente vai se envolver com esse objeto de pesquisa, algo que o Durkheim, por seu lado, nega completamente. Porém, essa compreensão de tipo por tipo, né, de pessoa por pessoa, para o Weber seria o ideal, mas ele entende que isso não é possível. Então ele também cria uma outra concepção, que é a dos tipos ideais. Então lembra quando fala de patrício, plebeu, senhor, escravo? Isso são generalizações. Então o tipo ideal é aquele elemento que reúne em si todas as características daqueles sujeitos que podem ser assim denominados, que você não vai necessariamente encontrar na realidade tal como você encontra no conceito, mas que serve para explicar tudo isso. Também, conceito importantíssimo, né, para entender a ação destes sujeitos, é a ação social. Então, toda ação que possui um sentido para quem pratica, acaba interferindo, se relatando, se relacionando com aquilo que os outros fazem, né, acaba impactando nesse comportamento de outros. Então veja, né, o Weber ele vai partir de uma concepção de uma categoria muito individual, essa categoria da ação social. Só que ele vai dizer, essas ações, conforme os seus sentidos são compartilhados, criam relações sociais e essas relações criam a sociedade. Dica para você, para o Durkheim, a sociedade está acima dos indivíduos, dizendo como eles têm que agir, dizendo como eles têm que se comportar. Para o Weber, é o indivíduo que está acima de tudo. Porque se não houver um indivíduo, não há a sociedade, que é a soma dessas relações, destes relacionamentos. Também, conceitinho importante aí do Weber, aparece na obra das autoras, conceito de poder. Então, dessa capacidade que os sujeitos têm de levarem outros a fazerem coisas que não fariam por conta própria. Conceito de legitimidade, que é a concordância com o exercício desse poder. E quando esse poder é exercido de uma forma legítima, vira uma dominação. É a base daquilo que o Estado faz com a gente. E o conceito de Estado na obra do Weber é muitíssimo importante. Então lembrar, o órgão que detém o monopólio do uso legítimo da violência, porque seja falando do Estado, seja falando da ética protestante do espírito do capitalismo, em muitos momentos, qual vai ser a grande percepção do Weber? Que na modernidade, a vida social se marcou por um avanço da racionalidade e por um desencantamento do mundo. Ou seja, diferentemente de outras épocas, onde essas concepções mais mágicas, místicas, eram prevalentes, na época moderna, a racionalidade é que ganha terreno, é que ganha espaço. Resumindo rapidamente, estes são os três grandes sociólogos, os três clássicos da sociologia que aparecem nesse livro, Um Toque de Clássicos. Obra do Marx, obra do Durkheim, obra do Weber. Para além dos conceitos fundamentais de cada um desses sujeitos, se lembre, contexto do surgimento da sociologia e a importância que essa tradição racionalista acaba exercendo, desenvolvendo em tudo isso daí. Gostou desse resumo? Gostou dessas dicas? Então fica aqui com a gente, pratica aqui essa lista de exercícios para você arrasar no seu vestibular. Bons estudos!